Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos e hoje eu estou com um bate-papo com uma pessoa maravilhosa que eu já conheço há anos. Dividimos o palco do Teatro Dragão do Mar há muitos anos no espetáculo Mudança de Óbito e vamos falar sobre o quê? Sobre teatro, sobre arte, sobre empreendedorismo. Empreendedorismo. Emetério Segundo! Aê! Muito prazer, muito obrigado. Eu que tenho o prazer de estar aqui com você. Tá? Massa. Bora falar sobre essa coisa gostosa que a gente ama, que está na nossa veia, que é teatro, que é arte, né? Perfeito. Me conte, o que você tem feito? O que você fez aí nesses últimos tempos? A gente há 22 anos trabalha na formação de teatro, na formação de atores e atrizes aqui no estado do Ceará. O nosso grupo, o Grupo Arte de Viver, acabou recentemente de finalizar o ano com as apresentações tanto do espetáculo Sina, que foi a nossa nova turma que se formou, Sim, dos adultos, quanto o espetáculo Maria Bonita e os Seres das Horas. Que é a criançada, aquela criançada toda. Uma ruma de menininho que dá na canela, pois é. E aí cheio de menina apresentando. E o massa, ver o brilho nos olhos dele e os brilhos nos familiares de ver eles pela primeira vez no palco. Né? Alunos desbravando o palco, enfrentando plateia, fazendo a coisa acontecer. Porque a gente sabe que teatro é a arte do fazer ao vivo. Entrou, não volta, entrou, não corta, não para. É direto. E o melhor, eles têm um espaço agora, gente, maravilhoso, porque esse grupo é um grupo muito antigo, muito famoso, que promove várias coisas culturais. Como é que é esse espaço? Olha, o Grupo Arte de Ver, com esses 22 anos, há 7 anos tem a sua sede. A gente tem a nossa sede própria ali no Montese, fora do eixo ali Dragão do Mar, sim. Benfica, mas super acolhedora. Nosso espaço, ele tem 2 salas, uma de apresentações com todos os equipamentos, luz, som, as empanadas, arquibancadas e muito versátil. Você pode montar teatro no arena, teatro italiano, você pode tirar as arquibancadas e fazer todo mundo no chão à vontade. E esse nosso espaço, ele não recebe só os nossos espetáculos, só a nossa programação. A gente também recebe palestras, aluguel de espaço para ensaios, aluguel para apresentações. Claro. Né? A gente está ali para acolher. Nós, quando fizemos o nosso prédio, quando criamos o nosso centro cultural, ali na Samuel Shoa, no Montese, Samuel Shoa 395, a gente fez para ser mais um espaço, mais um equipamento aqui no nosso estado, para a nossa capital. Porque a gente sabe muito bem o tanto que a gente é vítima dos espaços. Difícil, não né? tem. Ali é uma luta de foice. Complicado você ter teatro para poder fazer uma temporada, por exemplo. A gente consegue um final de semana, alguma coisa. Agora fazer temporada. E teatro tem que ser assim, para que você consiga alguma coisa, se você vai investir no espetáculo, a gente precisa fazer uma temporada de no mínimo um mês, né? Com certeza. E quando a gente se propôs a fazer esse nosso espaço, quando a gente se propôs a fazer o nosso centro cultural, a gente pensou tanto para que a gente pudesse usufruir, fazer essas atividades formativas, quanto para que a gente pudesse apresentar, ou seja, a gente usa o nosso espaço como um perfeito laboratório de plateia, de luz, de som, de efeito, de cenário, né? E também para que outros grupos pudessem vir e apresentar. A gente está disponível, a gente está aberto e quem quiser visitar pode vir, você está convidado e a gente está ali de portas abertas. E o mais importante, trabalhando na base, trabalhando no teatro raiz. Não é no teatro instagramável que você vai fazer e no lugar de fazer aula você faz é tirar foto e curtir no Instagram. Não, é teatro raiz, que você vai lá, você vai ralar, é um ano de formação, um ano de ralação, onde você vê voz, cenário, dramaturgia, interpretação, você vê tudo. E são quantos professores lá dentro? Ao todo a gente tem 6 professores que dão 7 módulos, né? O curso dura um ano, são 6 meses de aula e 6 meses de montagem, que por sinal a turma nova começa agora em janeiro. Então as inscrições estão rolando, viu? A gente vai deixar aqui embaixo o telefone para vocês. Esse curso, o valor desse curso? Olha, o nosso curso normalmente ele custa entre 150 e 200 reais mensais. Ele é muito barato. Por quê? Porque a nossa sede é própria. A gente não pensa, enquanto a gente trabalha na formação, enquanto a gente trabalha na base, a gente não pensa em meter a faca em ninguém, em trabalhar exploratório com ninguém. Até porque a gente não precisa disso.
Claro. A gente trabalha com essa perspectiva de formar bem, independente de formar a quantidade. Né? E temos vários cursos. A gente tem curso para teatro de crianças de 7 aos 11, adolescentes dos 12 aos 15, para adultos que não querem se profissionalizar a partir dos 16 e para quem quer se profissionalizar a partir dos 18. E mais recentemente, a gente recebeu uns bebês para dançar. A gente tem um curso de balé. Que Pensa um menino assim maravilha. enorme, para não dizer o contrário. Sim. Bem pequenininho dançando balé. É muito lindo. Legal. E o grupo deles é super reconhecido. Sim. E é reconhecido, ganhando certificado. Sim. Nosso grupo é uma ONG de cultura, uma ONG de teatro. Nós somos o único grupo de teatro do Ceará que tem o selo de responsabilidade cultural, que é uma comenda dada pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará para selar os grupos que se responsabilizam com a cultura local e com o fazer teatral aqui, fazer cultural aqui do nosso estado. Não, e o melhor disso tudo, gente, porque assim, Emetério II, Emetério III, não é isso? É uma dinastia. É uma dinastia, é uma dinastia. Quantos espetáculos nesse tempo vocês montaram? Olha, nesses 22 anos, a gente tem mais ou menos 50 espetáculos. Eu acho Você imagina, que um pouquinho 22 mais. anos, 50 espetáculos, é mais de um espetáculo. Exato. Até ano. porque nós temos o grupo principal, que é a nossa principal vitrine, nós temos a oficina teatral permanente, que sempre forma, montando espetáculos, forma atores, né? A gente não forma técnicos, forma atores, e a gente tem os nossos bebês, né? As crianças. Então, todo ano aí, desde quando a nossa sede foi inaugurada, de 2015 para cá, a gente tem 4, 5 espetáculos por ano. Antes disso eram 2. E agora, menino, Não para. é o pau que rola é montar espetáculo. E qual foi assim, tipo, olha, esse espetáculo marcou pra gente. Esse espetáculo, além de sucesso, foi um espetáculo que a gente tem um carinho especial. Qual foi o melhor Olha, espetáculo de vocês? Sempre em todo grupo, em toda carreira, como Tem, a sua também e a de muitos, a gente tem espetáculos que marcam, né? Sim. O primeiro espetáculo que nos marcou foi O Jesuíta. O Jesuíta. Esse espetáculo que a gente montou em 2010 foi o último texto escrito por Zé de Alencar e nunca montado no país. José de Alencar escreveu esse texto para João Falcão, lá do Rio, criou, fez tudo e no dia a igreja execrou o espetáculo. A igreja disse que quem fosse assistir ia comprar uma passagem direto para o inferno sem volta. Não acredito nisso não, sério? E ninguém foi assistir. Ele mesmo dirigiu e ninguém foi assistir. E ficou assim, né? A gente descobriu esse texto por indicação de um dos grandes nomes de teatro, de teoria teatral e de história do teatro cearense, Marcelo Farias Costa, e ele nos deu de presente a adaptação. A gente trabalhou com ele no palco, fazendo o protagonista. Sim. E a gente trabalhou com a Orquestra Sinfônica do Ceará, a Orquestra Filarmônica do Ceará, quer dizer, lá da UES. Então nós tínhamos mais ou menos de equipe 120 pessoas. Era um grande musical. 59 músicos e 50 e poucos quebrados aí de atores, né? E aí a gente fez isso em 2010. E o Massa, o Teatro Zé de Alencar estava comemorando 100 anos. Então, nosso Juntou o útil ao espetáculo, agradável. porra, diabo, deu certinho. Nosso espetáculo foi selecionado para ser o espetáculo de encerramento do ano do centenário do Teatro Zé de Alencar. Então, esse não tem como deixar de ser o nosso xodó, né? Além dele, a gente fez um em 2014, 2015, que foi Cidade das Areias, que foi um espetáculo que contava as origens da nossa cidade, as origens da nossa capital, Fortaleza, que era conhecida nos primórdios como Cidade das Areias. Aí foi Cidade das outra Areias, saga. Cidade das Areias. Eu achei que tivesse alguma coisa a ver com as areias, as famosas areias coloridas. Não, é porque aqui era um areial. Ah, é? Aqui ninguém suportava chegar porque era areia demais. Só vento. Era E só areia. vento. Então o povo chegava aqui, vixe, aquela Cidade das Areias, ali é areial demais e tal. E era assim, o nosso Ceará, que era com S, ficou conhecido como Cidade das Areias, Fortaleza, né? E aí a gente fez esse Cidade das Areias para celebrar esse aniversário de Fortaleza e virou um grande institucional da cidade, que conta a história da nossa cidade. Pena que, como a gente entende as produções locais, a gente não pôde continuar, né? Mas a gente apresentou ali em 2014, 2015. Mas isso eu vou falar aqui também para a pessoa se tocar. Falta espaço, falta o teatro, porque Fortaleza é muito grande. Você vê Rio de Janeiro e São Paulo, quantos teatros tem? Aqui falta teatro. Mas você tem o Zé de Alencar, tem o Dragão do Mar, mas é complicado para a temporada. E falta também conscientização dos empresários, conscientização das empresas. Nós temos leis de incentivo que, diferente do que muitos falam, a gente recebe um certificado para bater na porta do empresário para pedir apoio, para pedir patrocínio, para pedir parceria. A gente não recebe o dinheiro
direto na nossa conta. Não existe isso. Quando a gente aprova uma lei de incentivo, você que está assistindo a gente, você precisa entender que uma parte do seu imposto é que vem para a cultura. Você não vai tirar nada a mais. Dos 100% de imposto que você deve para o governo federal, ou para o governo estadual, ou para o governo municipal, literalmente você tira 5% no máximo. Você não pode passar disso. E esses 5% que você, no lugar de dar para o Estado, federal, municipal ou estadual, você daria para a cultura, é o que você pode investir. Exatamente. Você não está gastando nada. Você só está redirecionando o imposto que você deve para o federal, para o estadual ou para o municipal, para incentivar que nós, artistas, façamos o nosso trabalho. Isso foi muito legal você ter batido nessa tecla, porque a gente sempre fala isso. Como é complicado, você ganha, fulano ganhou uma lei, fulano ganhou o meceno, a mamata, que mamata. Não, é muita complicação, porque as pessoas não sabem que aí a gente tem que captar o recurso. E como o Emetério falou, esse recurso depende de vocês, gente, porque não está tirando do seu bolso, não está tirando da sua empresa. Simplesmente o que iria para o governo vai para a cultura. Então você está ganhando mídia, você vai ganhar mídia, né, com dinheiro que você dá para o governo e não é nada. E essa questão é mais do que só mídia. Você também vai ganhar a responsabilidade de apostar na cultura do seu estado. Exatamente. A responsabilidade de apostar no artista local. A gente não precisa sair daqui para fazer sucesso. Sucesso não é só estar nos canais midiáticos super conhecidos. Sucesso é você se realizar. Então a gente não precisa sair da nossa terra, do nosso estado, para se realizar. Mas você que é empresário, que está assistindo a gente, você que também é empreendedor, que está assistindo a gente, entenda, quanto mais você aposta na cultura local, quanto mais você aposta na cultura do nosso estado, nos nossos artistas, mais o seu consumidor, mais o seu público vai lhe ver de forma diferenciada. É óbvio, você não vai investir aqui e vai vender mais amanhã, não. Mas na hora que o seu consumidor for escolher entre um ou outro, ele vai lembrar que é você que aposta na cultura do seu estado, que é você que aposta nos artistas locais e que é você que incentiva para que nós continuemos fazendo uma carreira de sucesso, abrilhantando e chamando a plateia para vir conferir o quanto a gente faz. Agora voltando a falar dos espetáculos. Bora, menino, cuida. Como é que foi esse último espetáculo agora com esse monte de criançada? Menino, foi lindo demais. Foi isso, gente? Foi lindo Quantas demais. pessoas em cena? A gente tinha mais ou menos uns 25 meninos em cena, né? Ao longo do ano, a gente vai colhendo e vai passando exercícios para eles e vai vendo o que é que aflora, vai vendo o que é que desperta. E a gente despertou, a gente viu que estava despertando essa coisa mais regional, essa coisa mais nossa. E aí disse, menino, sabe de uma coisa? Bora pegar do nosso imaginário popular, bora pegar dos nossos cordéis, o que é que pode ser encaixado. E a gente pensou na valorização da mulher, a gente pensou no empoderamento, a gente pensou nessa questão da política e trouxe para Maria Bonita e os Seres das Horas. E eles escreveram... E os Seres das Horas. E os Seres das Horas. A história se passa quando o diabo traz Lampião do inferno, porque o Lampião queria instalar ar-condicionado no inferno. Tu acredita? E aí o diabo disse, não, meu filho, aqui você vai acabar o meu serviço. Leva para São Pedro de tome, pelo amor de Deus, Lampião. E começa a história. E o São Pedro vai dizendo que não pode aceitar Lampião no céu, né? Até que Maria Bonita entra para interceder e diz que o diabo soltou os Seres das Horas e que agora as horas não vão mais andar direito. Que legal! E o diabo soltou e lá e vai. A saga da peça é Maria Bonita e Lampião atrás de encontrar os Seres das Horas. Porque se eles não voltarem para São Pedro, as horas do mundo não vão andar normal. Tá vendo? Olha que coisa louca. Não, vou falar depois do Pedro Comercial, eu quero saber mais detalhes. Quem foi escreveu, de onde saiu essa ideia louca, que é uma ideia louca, mas super bacana. Tu imagina, é uma ideia nossa. Eu tô imaginando isso em cena como uma grande comédia musical. Vamos saber já, mais um pouquinho, porque Emetério Segura tá aqui pra falar. Aguarde, Sedução te convida já. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check! Tem as novas faixas exclusivas. Entrega de tablets. Novo Gonzaguinha do Zé Walter. Check! Novo Parque Raquel de Queiroz. Bolsa Nota 10. Programa Juventude Digital. Check! Programa Nossas Guerreiras. Novas ciclovias. Feira de Pequenos Negócios. Check! Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais.
Estamos de volta com o Ciro Santos Convida, batendo esse papo gostoso com a matéria que a gente já falou aqui no intervalo, que é complicado, que tinha que ser 3 programas, né? Minha nossa senhora, tem que ser em concert. Em concert. A gente estava falando sobre esse espetáculo. Quem foi que escreveu essa ideia maravilhosa? De onde surgiu? Sua? Pronto, é assim. A gente trabalha com ludicidade com as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? E também teatro musical. E no meio desse trabalho tem as dinâmicas, tem as brincadeiras, tem as conversas, os joguinhos e sempre termina com a criação teatral. Sempre termina com a criação de cenas. Um dos nossos professores, que é o Danilo Ventura, ele resolveu juntar essas histórias. E quando ele juntou essas histórias, ele criou essa Maria Bonita e os Seres das Horas. Como a gente disse, os nossos espetáculos são autorais. Sim. Então, a ideia, a concepção, ela foi das nossas crianças, do nosso grupo. Mas o texto, quem transformou a ideia, todas as loucuras, todas as viagens de aulas, exercícios e apresentações nesse espetáculo, nesse texto, foi o nosso ator, que também é diretor artístico do espetáculo, Danilo Ventura. Agora a gente estava falando de teatro. Gente, teatro é assim. Você pode fazer um curso, você pode, claro, você tem que fazer um curso para poder se aprimorar. Mas eu acho que tem muito da pessoa, né? Porque a pessoa... Não adianta você pegar alguém que nunca fez teatro, mas assim, eu vou querer que você faça teatro. A pessoa não tem um dom, eu acho que tem que ter esse dom, não tem? Existe a questão do virtuosismo, né? Que durante muito tempo correu o mundo, né? Principalmente ali no Renascimento, de que quem não nasce para aquilo ali não chega naquilo ali, né? Mas a gente sim. Pode chegar sim, mas a gente entende que é trabalho, que é ralação. Ninguém chega lá do nada, não existe um curso de 2, 3 meses que vai te ensinar a interpretar, que vai te jogar em cena muito bem. Claro que você já ter predisposição para aquela coisa. Existe, hoje a gente vê Jade Picon está em cena na novela. Exato. Como que ela está em cena? Nem carteira latina, nunca fez teatro, mas ela é uma influência e está na novela. Então faz parte também do merchan, né? Também as influências. Televisão é muita grana. É a grana que define a televisão, né? Teatro não. Teatro é talento. E a gente desperta esses talentos. E dentro dessa questão formativa, uma coisa que a gente faz é trabalhar as bases. O ator tem que ser inteligente, o ator tem que entender de leitura, o ator tem que entender de escrita, o ator tem que ler, o ator tem que viajar. A gente brinca muito, mas é uma brincadeira séria. Essas brincadeiras fazem com que você vai ser espontâneo, né? Por exemplo, Paulo S., que é um dos grandes teóricos também daqui, é um doutor em teatro aqui no Ceará, ele lançou um livro chamado Ator Espontâneo. Dentro desse livro, ele defende que todos nós do dia a dia, que todos nós do cotidiano somos atores. Por que não? Se a gente tem as máscaras da nossa vida, se quando eu vou para a sala de aula eu assumo o papel do professor, quando eu vou para o palco eu assumo o papel do artista, quando eu estou na rua eu assumo o papel de mim mesmo. Então, a gente assumindo esses papéis, essas máscaras, né, do dia a dia, a gente está fazendo teatro. Claro, também existe o coeficiente de que eu pego um ator espontâneo, boto nele técnica, trabalho ele técnica, aí ele murcha, aí ele perde, né? Porque ele fazia inconsciente. Na hora em que ele racionaliza a técnica, ele acaba não rendendo tanto. Mas existe sim, existem os atores espontâneos, né? Como o Paulo S. defende muito. E existem atores realmente que de repente nunca nem fizeram curso e são grandes atores. Tem uma frase que eu acho linda, o teatro é a única arte capaz de uma pessoa chegar no primeiro dia e arrasar em cima de pessoas que há muito tempo já trabalhavam. Olha, o problema é continuar, segurar lá em cima. Eu, por exemplo, não fiz cursos grandes, mas no Rio, quando mas comecei... você é um cara. Não, para com isso, para com isso. Eu, quando comecei a fazer teatro amador na escola, no Rio de Janeiro, e a gente tinha um curso básico que o próprio diretor dava. Mas nunca foi assim de fazer cursos, fiz arte dramática, não, eu acho que é aquela coisa. Eu tinha um dom. E hoje... Eu sempre falo pra turma, Ciro, Nossa Senhora, você ensina, tá uma loucura, tu tá fazendo rir, fazendo chorar, fazendo se emocionar, fazendo tudo. Mas de 8 a 10 anos pra cá, você que é diretor de teatro, talvez você vai entender isso. É que às vezes eu fico parado pensando, como eu estou melhor. Eu mesmo digo, modéstia à parte, como eu estou me vendo mais engraçado e a cada dia eu aprendo uma coisa que... Depurando. Depurando. Às vezes eu saio de cena, saio do show, aí, por exemplo, esse final de semana agora, o povo saiu aplaudindo de pé, gritando, porque o espetáculo há muito tempo você não vê, o meu espetáculo solo, tá cheio de coisinhas novas, ele faz a pessoa realmente rir muito, faz a pessoa se emocionar no meio, faz a pessoa abrilhantar com os figurinos.
figurinos, com mágica. É uma grande mistura. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Eu fiz uma grande mistura. Fiz um cabaré, o espetáculo chama-se cabaré. Você sabe o que quer dizer o cabaré no termo teatral. Ele virou um cabaré com um pouquinho de cada coisa. E aí eu estava me observando como com o olhar eu consigo fazer rir, porque a gente só pega isso com o tempo, porque assim, não é todo mundo, mas eu aprendi no palco esses detalhes. É a melhor escola. Que não precisa nem ter texto, mas hoje eu me vejo às vezes a minha personagem fazendo um olhar, que com esse olhar ela consegue tirar riso da plateia. Cara, isso é muito gostoso, isso é muito bom, gente. Olha, não tem como explicar o sabor disso, de você conseguir, sem palavras, ou com gesto, ou com olhar, fazer as pessoas sorrirem. Que é técnica, que você tanto pode ir desenvolvendo com a vida, com a vivência, com a experimentação comigo, no palco, quanto você pode aprender teoricamente e sair aplicando. Ensaiando com o professor. Estudar e ralar. A gente entende que mais ou menos de 5 a 10 anos, você em estudo, em trabalho, em teorização, em bater em cima, você consegue preparar um ator para trabalhar qualquer texto. Com certeza. Isso aí eu via muito quando eu estava ensaiando com o Carri e as vizinhas, e ele dizia Carri muito... é outro monstro. Carri é um monstro. E aí ele estava dizendo, ele dizia para mim, peraí, não, aqui tem que fazer sorrir. Mas o Carri não se está achando que não está engraçado essa fala, vai ficar engraçado assim. Preste atenção. Fala assim, olha pro Paulo assim, fala, tu vai ver. Cara, era impressionante. E aí é como você falou, ditado, ensaiado e dirigido. E a coisa se torna... Teatro é psicologia aplicada também, né? Então, é jogar com a plateia. O jogo com a plateia, você pega esse olhar no olho com o outro ator, com o ator em cena, com o público, prestando atenção no que os outros fazem. A gente costuma dizer lá no nosso curso que o ator precisa ser uma esponjinha. Ele vê o que o outro faz e... Suga. Ele vê alguma coisa na rua, suga. Vê outra coisa, suga. Para na hora que precisar, ele... faz, né? Exatamente, então, solta. é ser essa esponja. Tem que ser inteligente. Você tem que assistir teatro. Você que quer aprender a fazer teatro não pode ser só em curso. Você tem que fazer curso, mas você tem que ver teatro. Tem que ver. Como é que você cresce se você não vê o outro trabalhando? É ali o olhar do outro, olha o olhar que ele usou, olha o jeito, olha o gingado dele, a virada, olha a pausa. Isso é muito interessante. Interpretar e colorir a pausa. É muito interessante porque assim, quando eu fiz dupla com o Paulo Jorge há muito tempo, né? O outro monstro. Só tá falando dos monstros. A gente se entendia muito em cena, a gente se olhava e sabia se tinha alguma coisa errado. E várias vezes aconteceu do Paulo esquecer texto. E eu olhava pra ele e sabia. E parece que diz o texto ele todinho. Sabia que estava esquecendo alguma coisa e no olhar ele lembrava. Gente, teatro é muito mágico. Isso é cumplicidade, hein? Isso só faz com o tempo. Só com o tempo. É exatamente ir trabalhando e perseverando. Porque assim, hoje em dia, essa galera mais novinha quer aplauso e não quer trabalho. Quer sucesso e não quer trabalho. E a gente precisa entender que teatro é uma arte séria. O teatro não nasce quando você nasce, como diz o próprio Marcelo Costa. O teatro não nasce quando você nasce. O teatro já nasceu há muito tempo. Você está entrando nessa história. Então você tem que ter respeito pela plateia, por isso ensaiar muito, ter respeito por você mesmo, por isso se teorizar, por isso trabalhar, por isso estudar, por isso fazer muito, ter respeito pelos seus companheiros de cena, não faltar, não atrasar, chegar junto. Teatro é catequese. É ali quase você num templo trabalhando e vivenciando. Mas o teatro é um templo, o palco é um templo, né? Exato. O e palco é sagrado, a gente não pode subir para fazer qualquer coisa. Eu, Emetério, não posso subir esquecendo que eu tenho uma galera que há 22 anos eu formo. O Ciro não pode subir sem esquecer que ele tem uma trajetória linda e maravilhosa de teatro, de palco, de show, e que não pode desmerecê-la, né? Então a gente tem que honrar o passado, a gente tem que honrar a história, a gente tem que honrar o nosso legado. E é por essa honra que a gente precisa estudar. Estudar não pesa, estudar não ocupa espaço. Estudar faz você abrir a cabeça e olhar novos horizontes e perceber o quanto você pode mais. E hoje a gente teve uma aula de teatro, de arte, de cultura com essa figura aqui, porque eu tô assim, ouvindo e absorvendo, e, gente, isso é pura verdade. E então, para vocês que estão em casa, vejam mais teatro, vejam mais cultura no geral, cinema, arte. Vejam mais arte. E vocês, empresários que estão nos assistindo, que eu sei que é bem o público daqui da nossa TVC, apareceu um projeto, apareceu um edital, vamos ajudar, ajudem a gente que eu digo é a gente, o povo que faz teatro, o povo que faz arte, porque não custa nada você deixar de pagar um imposto para o governo, porque o governo não vai ficar chateado, muito pelo contrário, por isso que eles têm essa lei de incentivo. E passem pra gente, para que a gente possa realizar mais coisas bonitas para vocês, mais entretenimento. E a gente está com inscrições abertas, hein?
Estamos com inscrições abertas. Nossa oficina profissionalizante de teatro, que é a Oficina Teatral Permanente, que é uma oficina anual, que abre sempre nos meses de agosto e janeiro, que é o início das turmas, está com inscrições abertas. As inscrições são pelo nosso formulário eletrônico, que você encontra no nosso Instagram, @Grupo Arte de Viver. Arte com TE, Grupo Arte de Viver, tudo junto, pequenininho, né, minúsculo. Você digita lá e entra no nosso Instagram, no link lá na bio, vai direto para o formulário eletrônico. Você preenche, manda pra gente e vai ter a reunião de apresentação de todos os inscritos. Lá a gente vai dizer todos os pormenores, detalhar a questão de contrato, explicar só tudo. Uma coisa que você tem que ter certeza, aqui no Arte de Viver você vem aprender teatro raiz, teatro a sério. Você vem trabalhar a tua interpretação, o teu domínio de palco, o teu enfrentamento de plateia, crescer em cena, energia, ritmo, voz, tudo que você precisa para ter a base. Vale, Metério, mas para ter a base você não é profissional se você não trabalhar a sua base. Você não é profissional se você não tiver uma base sólida que você possa caminhar em cima para convencer, para brilhar. Ninguém brilha à toa, ninguém chega lá do nada. A gente rala muito para chegar lá. E não é só chegar, porque chegar qualquer dia alguém chega. É chegar chegando e se manter. E ninguém se mantém vazio. Saco vazio não se põe em pé. Exatamente. E agora vocês estão observando, para quem fala, uma vez falaram para mim, Ciro, mas você fala muito com as mãos. Você fala, tá vendo? Quer mais falar com a mão? Porque nós somos exagerado. Assim. Nós somos assim, a gente tem que falar com o corpo inteiro. Nós somos artistas. A gente fala pra velhinha surda e cega que tá lá na última fila, coitada. Isso, só fechando o programa. Só fechando o programa, a gente aprendeu uma coisa muito importante há muitos anos no Rio de Janeiro. Faça teatro, assim, não olhe só pra cá. Põe o teu olhar lá atrás, porque você está olhando lá atrás, tá todo mundo aqui, ó, focado em você, o de trás, o do meio, da frente. Então, quando eu faço espetáculos, as pessoas perguntam, Ciro, como é que você consegue ver tudo o que está acontecendo? Aprendi, meu olho é isso aqui, ó, e eu sei tudo o que está acontecendo. Isso não é um olho, isso é um Wi-Fi. É quase isso, é quase isso. Sai captando. É quase isso. Ó, muito obrigado por ter sido meu convidado. Show! Obrigado, Sou seu fã demais. Eu também. Olha, parabéns pelo trabalho que você faz com as crianças, com os adultos, e parabéns pelo trabalho que você faz pela arte. Até sábado que vem aqui no Ciro Santos Convida, 7h30, 19h30, na sua TVC. Obrigado, Eletério. Obrigado a vocês de casa. Um beijo grande. Tchau! Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. O compromisso de implantar as salas de inovação nas escolas foi cumprido. O programa Fortaleza Capacita já beneficiou mais de 30 mil pessoas. E já foram entregues 3 novos terminais na cidade. Ainda tem muito a ser feito, mas a Prefeitura não para e é a que mais avança no país cumprindo metas. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais.